Provérbios 10, Provérbios capítulo 10, no verso 5. E diz assim a palavra de Deus. Eu depois vou ler uma vez, na tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e depois vou pedir que nós possamos ler todos em voz alta. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Vamos ler todos juntos? O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Vamos à palavra outra vez. Então, Provérbios 10:5, a mensagem que eu quero pregar, diz: quando transpirar no verão é glorioso. E no geral, nós não gostamos de nos sentir muito transpirados no verão, ok? Estou a generalizar, acho eu. Já vamos falar um pouco de episódios assim. Mas a Bíblia mostra como isso que nós gostamos de evitar, que é transpirar muito no verão, pode ser uma experiência concreta de amor. Então, eu vou pedir-te que tu te lembres de um momento constrangedor no verão onde estavas completamente transpirado. Okay? Não vais precisar de partilhar em voz alta, mas tens de te lembrar. Okay? Em que estavas completamente transpirado e estava difícil. Filipe, tu estás tudo bem. Tu és pastor e eu te dou o teu privilégio. Tu lembras-te de algum em particular que tenha sido um momento assim difícil? Muito transpirado? Lembro-me de um, mas não vou partilhar esse. Mas lembro-me de outro, porque esse é mesmo constrangedor. Conta. Acho que no ano passado, foi no período de verão e eu estou a chegar à igreja no domingo de manhã, estou de comboio. Yeah. Tu não estavas, acho que eu, não sei se estavas de pé. E eu vinha com a mochila e cheguei à igreja todo molhado. E eu tive de fazer alguma coisa com a camisa. Eu disse, isto não está em condições para eu passar o resto do domingo com esta coisa. Então tive de a tirar, colocar lá a secar na cadeira do escritório e vestir uma t-shirt enquanto o culto não começava. E a camisa lá secou. E conseguiste? Consegui. Já não me lembro do odor, mas... Imaginem as pessoas a chegar ao pé do pastor e a notar. Bem, eu também vou confessar. Nós agora... Isto é porquê? Porque nós somos uma igreja de classe trabalhadora. Nós não somos uma igreja de pastores aí. Então, geralmente eu e o Filipe, muitas vezes, vamos de transportes para a igreja. Por isso, também me aconteceu no outro domingo. Cheguei ensopado lá em cima. Então, agora há sempre um kit. Cada um de nós tem o seu kit de higiene. Não é? Isto só vai melhorar quando tivermos um duche mesmo. Um duche para nós, mas... é severo agora, sobretudo fazer, agora há 2 semanas, quando foi fazer aquela subida de São João da Mata para chegar à igreja, de facto eu estava espapassado. Vocês conseguem lembrar alguma circunstância assim mesmo transpirados, desagradável? Conseguem? Todos conseguem lembrar-se de uma circunstância desagradável? Então é interessante, e há 2 semanas o Newton já pregou um pouco acerca disto, quando falava na pior seca de verão, mas o que eu gostava de dizer é que há alguma coisa que nós gostamos de evitar, na prática pode ser revertida a favor de algo que nos deve encorajar hoje, a partir de Jesus. Mas para isso, vamos lá ao livro de Provérbios, rapidamente. O que é que nós podemos dizer a alguém que nunca leu o livro de Provérbios, nunca leu a Bíblia? Na verdade, nunca leu a Bíblia. Como é que tu apresentavas o livro dos Provérbios a alguém que nunca leu a Bíblia? Quero ouvir-vos. Como é que apresentavas? Livro de Provérbios, alguém nunca leu a Bíblia, o que é que tu dirias para ajudar a pessoa a entender? Muita sabedoria, e sabedoria prática, sem dúvida. Aliás, ele é considerado, quando se faz esta divisão assim temática dos livros da Bíblia, ele é colocado nos livros da sabedoria ou os livros sapienciais. Muito bem, começámos muito bem. Que outros conselhos davam para explicar o livro dos Provérbios a alguém que nunca leu a Bíblia e que por alguma razão começava a ler logo a partir dos Provérbios? Que outro tipo de coisas é que diriam? Para ajudar, que a pessoa estivesse contextualizada. Livro dos Provérbios. O que é que diriam? Não pensei muito. Imagina mesmo alguém que nunca leu e... Olha, comecei a ler um livro da Bíblia chamado Provérbios. O que é que vocês diriam para ajudar a leitura? Funciona muitas vezes... tem uma linguagem assim, manual de instruções. Porquê? Porquê, Rita? Porquê? Porquê que parece um manual de instruções? Diz como fazer... Portanto, há conselhos muito práticos. Ainda uma terceira participação. Quem é que dava outro conselho acerca do livro dos Provérbios?
Livro de Provérbios, o que é que diria, para contextualizar? Papel feminino da mulher. O que é que queres dizer com isso? Mulher virtuosa. E alguém dizia, então mas explica lá, o que é isso da mulher virtuosa? Agora tu é que começaste a responder, vais ter de terminar. Conta lá isso da mulher virtuosa. A característica de uma mulher bíblica. Também, o Newton também está a aludir a um facto curioso acerca do livro de Provérbios. É que a figura da sabedoria é, de facto, uma figura feminina. Na cultura clássica, a figura da sabedoria é uma figura feminina. Já temos falado acerca disto. Aliás, ela é chamada, tem um nome, não é? Que é Sofia. Sofia quer dizer sabedoria. E se vocês forem, não é só na Bíblia, se vocês forem às representações clássicas, por exemplo, dos gregos, geralmente a sabedoria é uma mulher. Portanto, eu gostava que as mulheres tivessem recebido isto como um elogio. Não receberam, mas geralmente a sabedoria é uma mulher. De facto, é uma mulher. E vocês também, eventualmente, já me ouviram a dizer isto noutras ocasiões. A sabedoria é, na Bíblia, algo que deve ser desejado de um modo como um homem deseja uma mulher. Portanto, tem uma característica, e quero ser cuidadoso no uso do termo, mas tem uma característica quase erótica, do desejo. Tu deves desejar ser sábio como um homem deseja uma mulher. Ok? Então, sem dúvida, várias coisas que nós podíamos dizer aqui. Então, ao dizermos isto tudo, a pessoa já vai assim um bocado mais orientada com os livros de sabedoria. Eles não são todos iguais. Se é verdade, por exemplo, que os livros de sabedoria, como o livro de Provérbios, tende a simplificar, também é verdade que há um livro de sabedoria especial que nós gostamos sempre de referir quando mencionamos o livro de Provérbios, porque é o gêmeo, é o outro gêmeo. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. O gêmeo, que é o livro de Provérbios, vai para a direita, mas depois há um que vai mais para a esquerda. Qual é o outro livro que é bastante diferente do livro de Provérbios, mas que também é de sabedoria? É o livro de... Bem, não estava a pensar de Cantares, é verdade. Cantares também a gente o pode pôr lá. Mas não era esse que eu estava a pensar. Mas qual é o outro? Que parece às vezes quase o irmão contrário. Não porque nega, mas porque tem uma postura completamente diferente. É o Eclesiastes. Porquê? Porque quando tu estás a ler o livro de Provérbios, a vida parece fácil. Fácil no sentido, se tu fizeres, como nas palavras da Rita, parece um manual de instruções. Se tu fizeres assim, vai dar certo. Mas, curiosamente, no livro do Eclesiastes, parece que mesmo que tu faças tudo certo, vai tudo dar errado. Não é? Portanto, é por isso que é importante ler a Bíblia, porque ela não se contradiz, mas significa que há contextos diferentes. Então, porquê é que eu estou a dar esta volta antes de entrarmos no verso em particular que nós já lemos? Porque eu gostava que esta simplicidade do livro de Provérbios não te desmotivasse da urgência de tu quereres ser sábio. É bom querer ser sábio. Não apenas, eu quero ser esperto, eu quero ser culto, eu quero ser inteligente. Não. É bom tu seres sábio porque tu precisas de ser sábio como um homem, permitam-me dizer assim, como um homem precisa de uma mulher. Ok? E também estou a dizer isto, e agora deixem-me focar um pouco mais nos homens. Nós temos homens muito inteligentes aqui em Algés. Lamento informar, mas temos. Temos homens muito inteligentes aqui em Algés. E eu reconheço que às vezes homens tão inteligentes que nós somos, com tanta cultura, às vezes começamos a gostar mais de ser sábios do que da própria sabedoria em si própria. Percebem? Às vezes nós gostamos mais de acumular inteligência do que aplicar essa inteligência. E aqui eu gostava de dizer aos homens em particular, homens, a lógica de ser sábio não é tu pareceres muito inteligente para os outros. É tu agires com sabedoria. E intencionalmente estou aqui a querer lançar uma farpa. Okay? Há alguns de vocês, eu não sou diferente, mas há alguns de vocês, como eu, às vezes sentem-se mais tentados em acumular sabedoria do que em agir com sabedoria. E a lógica é sempre uma lógica não de exibição, mas de aplicação. Portanto, tu deves precisar de ser sábio. Não é dar-te ao luxo de ser sábio. É precisar de ser sábio. Agora, também não resisto a este comentário. Antes de avançarmos, sabes o que é que nos ajuda para que nós precisemos de ser sábio? Eu sei que esta é uma pergunta um bocado parva, mas eu acho que vamos todos responder da maneira certa. O que é que mais te ajuda para tu precisares de ser sábio?
Qual é um primeiro passo fundamental para dares, para depois, num segundo, poderes ser sábio? Qual é o primeiro passo que tu tens de dar para depois poderes ser sábio? Como? Diz lá, diz alto. Respondeste bem, Giovana, diz bem. Admitir, diz a Giovana, admitir que eu sou boba, admitir que eu sou tolo. A coisa mais inteligente que nós temos de fazer não é, olha para mim que leio tanto, que sei tanto, que compreendo tanto. A coisa mais inteligente que nós precisamos de fazer, segundo a urgência de ser sábios, é admitir, sem a ajuda de Deus eu vou-me dar mal. Portanto, não gastes muito tempo a provares aos outros que és inteligente. Mais vale admitires que não és assim tão esperto como julgas para precisares de ser sábio. Ok? Tendo dito isto, vamos lá. Porque o provérbio é interessante. O provérbio disse assim, o que ajunta no verão, e a palavra verão é aquela que nós andamos a perseguir, é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Já estás a ver? Bem simples, bem receita. Preto ou branco? Olha aí a simplicidade. Há um contraste que é o que ajunta e o que dorme. Aquele que é o filho sábio e o filho que envergonha. Logo, desses contrastes saem perguntas para nós que estamos a ler este texto. Onde é que nós estamos na dicotomia entre juntar e dormir? Onde é que nós estamos na dicotomia entre sermos filhos que dormimos ou que envergonhamos os nossos pais? E esta pergunta não é para responderes em voz alta, mas é uma pergunta que eu quero fazer, que tu precisas fazer esse exame. Imagina, tu vais colocar isto numa escala de 0 a 5. Onde é que eu estou, sendo que 0 é aquele que envergonha e 5 é aquele que honra os pais? Sendo que 0 é aquele que dorme na cega e 5 é aquele que ajunta no verão. E não vais responder, porque eu não te vou perguntar para tu responderes em voz alta. Mas eu gostava que tu tirasses alguns segundos para pensares. De 0 a 5, onde é que eu me colocava? Porque é com este tipo de simplicidade que nós também devemos responder a um livro assim. Onde é que eu estou, por exemplo, no que diz respeito à capacidade de trabalhar para juntar. E aqui não é juntar no sentido de acumular, de ser ganancioso e acumular a riqueza sem razão. Não, é no sentido de onde é que eu estou, por exemplo, de 0 a 5, na capacidade de me esforçar, de transpirar no tempo difícil para sustentar a minha família, por aí fora. Mesma coisa em relação, mais complicado quando falamos na relação com os nossos pais. Em relação à relação com os nossos pais. E atenção, ainda agora, no período de oração, antes do culto, o Newton partilhava algumas das necessidades de que ele, como pai, sente na educação dos filhos. E uma das coisas que eu dizia é, Newton, não te esqueças que ao mesmo tempo, hoje em dia, às vezes há uma certa tendência... Atenção, não estou a dizer que esta é a tendência do Newton, mas eu estava a dizer, às vezes nós somos pais jovens e achamos, ai, o meu filho, se estes 2 primeiros anos, se estes 3 primeiros anos, se estes 4 primeiros anos, se estes 5 primeiros anos, eles vão ficar traumatizados. E nós não dizemos assim, mas muitas vezes comportamos assim. Se ele não está... E agora vou dar maus exemplos, ok? Podem não concordar comigo. Se ele não beber do mais puro leite da mama direita... Não é um bom exemplo, mas percebem. Se ele não for amamentado, se ele não dormir, se eu não fizer alguma coisa, o destino do meu filho está traçado. Tu nunca dirias isto, mas às vezes nós comportamos assim. Porquê? Porque achamos que é agora que se vai definir tudo. Deixa-me dizer-te, e há pouco quando falávamos, eu só tinha um pai mais experiente que eu, que era o irmão Paulo. Mas todos nós, até o irmão Paulo, é um pai jovem ainda também. Nós, se Deus quiser, vamos ser pais até ao final da nossa vida. E agora lidamos com os nossos filhos enquanto eles são crianças. Mas nós vamos ter de lidar com os nossos filhos quando eles forem adultos. E nunca a Bíblia nos deu a garantia de que depois deles bem educadinhos, a relação entre pai e filho ficava um espetáculo. Às vezes há coisas difíceis na relação entre pai e filhos que já nem sequer acontece quando eles vivem juntos. Portanto, não te vivas a martirizar. Se eu cometer agora grandes erros... Ouve, os teus filhos podem cometer grandes erros quando já saíram da tua casa. Tu podes cometer grandes erros quando os teus filhos já saíram da tua casa.
Portanto, eu sei que quando falo em relação entre pais e filhos, isto é sempre complexo, é sempre delicado, mas também é por isso que eu quero trazer o assunto. Porque se há coisa que eu e o Ruth também temos vindo a aprender, é que sim, por um lado há coisas melhores quando os nossos filhos ficam mais velhos, mas por outro lado há coisas mais difíceis também. Por um lado há coisas que nós presumimos que vão melhorar quando eles saírem da nossa casa, e eu consegui sentir a emoção do Alfredo a só falar nesse imaginário, porque eu também sinto, mas por outro há coisas que podem piorar. Portanto, nunca tomes este momento, porque de repente levas muita informação acerca da importância da boa amamentação ou da boa cesta. Nunca tomes este tempo como se fosse o tempo em que se resolve tudo, porque até, como diz o povo em Portugal, até ao lavar dos cestos é vindima. No Brasil existe este provérbio, até ao lavar dos cestos é vindima. Sabem o que é vindima? No Brasil diz vindima também? Não, isso é que é uma grande falha no Brasil, não se dizer vindima. Porque vindima é a cultura do vinho. Então, que sobretudo é ali durante o mês de setembro, onde se faz a apanha, não é? Portanto, a apanha da uva. E então, o que é que esta frase quer dizer? Até ao lavar dos cestos é vindima. Até estar tudo limpo, até os cestos estarem todos limpos, a vindima ainda não acabou. Portanto, até Deus nos chamar, tu vais ter de lidar com o facto de seres pai e com o facto de seres filho. Pronto, tendo dito isto, e eu já gastei muito tempo aqui, eu agora gostava que tu pensasses, ok, em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, sendo 0, um filho que envergonha, e sendo 5, um filho que honra, onde é que eu estou? E esta pode ser mais complicada, esta pode ser mais delicada, porque eu sei, não é só a nossa relação em relação aos nossos pais, é a relação dos nossos pais em relação a nós, porque os nossos pais, como vocês sabem, não são perfeitos como o Pai Celeste é, mas eu gostava que tu pensasses essas duas coisas, porque é isso que o livro de Provérbios, com esta simplicidade que tem, quer fazer. Estes contrastes radicais entre trabalhar e não trabalhar, e dar orgulho aos nossos pais ou envergonhá-los, são o plano que o texto bíblico tem para suscitar sabedoria em nós. Eu gostava que tu, ao longo desta série, percebesses que muitas vezes a simplicidade é mesmo para instigar que tu faças um exame. É que neste caso não precisa ser um exame hiper detalhado. Pode ser um exame simplificado. Onde é que eu estou de 0 a 5 em relação aos meus pais? Eu posso confessar-vos que, por exemplo, eu sinto sempre que podia ser um filho melhor do que sou. Sinto-me sempre em déficit. Acho que podia ligar mais para os meus pais, estar mais com eles. É uma coisa que me acompanha. Então, não sei quais são os teus desafios hoje, mas tu devias pensar nisto e pensar assim, se calhar preciso melhorar isto. Porque é este tipo de resposta simples que o livro de Provérbios quer. Eu hoje não gostaria que tu saísses daqui com muitas metafísicas, mas que tu pensasses como é que eu, como filho, estou a lidar com os meus pais, em que é que eu posso melhorar para honrá-los. Uma coisa que fica claro nestes contrastes é que a coisa mais sábia que pode acontecer trabalhando é nós não envergonharmos os nossos pais. Então há uma relação interessante entre o trabalho que nós vamos fazer e a honra que nós devemos aos nossos pais. Logo, o trabalho participa no processo de nós retribuirmos amor aos que mais nos amam. Neste caso, aqueles de quem nós somos filhos. Já pensaste nisto? Um dos problemas de um filho preguiçoso, e eu quero já assumir isso, eu conheço bem o pecado da preguiça. Aliás, não foi ao calhas, que nós já falámos nos sermões contra a preguiça, que depois até deu o livro e tudo, porque somos muitos aqui na nossa igreja que conhecemos este pecado da preguiça, mas há uma coisa que eu te quero dizer, que de facto não pode ser esquecido quando nós lemos este livro de Provérbios. O pior num filho preguiçoso é que ele envergonha os seus pais. Um filho preguiçoso envergonha os seus pais. E esse é um dos desejos que Deus tem para nós, não que sejamos preguiçosos, mas de ao trabalharmos, suscitarmos o contrário da vergonha. Porque a palavra que é usada aqui no texto é precisamente esse. O filho que dorme na cega, na altura em que ele devia estar a trabalhar, a ceifar, ele é um filho que envergonha os pais. E o plano de Deus para a nossa vida não é que tu tenhas uma vida de vergonha. Deus não quer que tu vivas de um modo em que te sentes envergonhado. Deus quer que tu vivas de um modo em que levantas o pescoço, em que tens dignidade como filho. Deus não quer ser um pai de um filho que o envergonha a ele. E sabes, uma das coisas interessantes é que a vergonha é o resultado direto do pecado. Quando há muitos anos, alguns, nós estudámos Gênesis 3, lá na Igreja da Lapa, passámos meses a estudar. Uma das coisas que nós nos apercebemos é que a vergonha só aparece depois do pecado aparecer, porque a vergonha é uma consequência direta do pecado.
Até nós fazermos alguma coisa errada, nós não precisamos ter vergonha, mas quando nós fazemos alguma coisa errada, nós passamos a ter vergonha. Por isso é que não é casual que o filho que não trabalha, ele suscita vergonha, porque o mal que ele faz suscita aquilo que o mal suscita sempre, que é vergonha. Que em vez de ser honra, em vez de ser nobreza, em vez de ser glória, é vergonha. Então o filho começa a viver encolhido, porque ele sabe que não reflete a boa reputação dos pais. Nós que estamos numa série de mensagens acerca de frutos de verão, podemos dizer que uma das melhores coisas desta época do verão também é como o nosso empenho participa no processo de amarmos os que nos amam antes ainda. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós somos preguiçosos, nós desamamos quem mais investiu em nós. Vou voltar a repetir esta frase, ela é importante. Quando tu és preguiçoso, tu desamas as pessoas que investiram em ti. Imagina o investimento dos teus pais na tua vida. Eu não conheço os vossos pais. Eu sei que pode haver às vezes histórias meio complicadas. Okay? Eu sei que nem todos, também quero assumir isto, nem todos têm uma relação com os seus pais semelhante à minha. Portanto, eu sei que eu às vezes vou fazer generalizações que vão bater certo e outras nem tanto. Mas imagina, partindo do princípio que tu tiveste uma relação relativamente normal com os teus pais, imagina tudo aquilo que os teus pais trabalharam para tu poderes ter os privilégios que tiveste. Se tu és preguiçoso, tu estás a desamar. E sabem que é importante nós pensarmos isto por uma razão. Às vezes os nossos pais fazem coisas que nós não gostamos. E nessas alturas nós precisamos de colocar os nossos próprios pais em contexto e perceber o mundo onde eles vieram, o que eles tiveram. Sabem, eu quando era adolescente, talvez por não ser muito diferente do meu pai, houve ali alturas complicadas entre mim e o meu pai. E nós temos alguma semelhança na personalidade, tendemos a ser um pouco teimosos. E havia alturas em que, por alguma razão, o meu pai me mandava fazer alguma coisa que eu não concordava a 100%. Vejam bem, isso acontecia na minha vida, que era não concordar a 100% com os meus pais. Eu sei que não acontece convosco, tiveram vidas excelentes, mas comigo, muitas vezes o meu pai dizia-me coisas que eu não concordava a 100%. E a minha tendência nessas alturas era desamar o meu pai. Pode-se aplicar ao pai, pode-se aplicar à mãe, era desamar. Volta e meia, eu sinto que Deus me ajudava quando eu me recordava dos pais do meu pai. Porque o meu pai não tinha tido alguns dos privilégios que eu tive. O meu pai ficou sem pai cedo na vida. Com 10 anos teve de começar a trabalhar. Só voltou a estudar já na vida adulta. Então, nessas alturas eu pensava, ok, eu não concordo com o meu pai. Eu fico irritado com muitas coisas que o meu pai me diz. Mas é verdade que se eu me lembrar daquilo que ele viveu, se eu me lembrar daquilo que ele passou, eu não vou desamá-lo tão rapidamente. Porque eu vou reconhecer que apesar de ele fazer coisas e me dizer coisas que muitas vezes não são as coisas que eu gostava de ouvir, ele investiu em mim de um modo que os meus avós não conseguiram investir nele. Então, quando eu te digo esta frase, que quando nós somos preguiçosos, nós desamamos quem mais investiu em nós, é para tu compreenderes e respeitares, de facto, algumas coisas que os teus pais tiveram de fazer que talvez tu não tenhas de precisar de fazer pelos teus filhos. E isto tem uma aplicação óbvia em relação aos nossos pais, mas como o verso demonstra, também tem a aplicação em relação a Deus. Eis aqui um bom fruto de verão, que envolve trabalho, mesmo associando nós este tempo às férias. Que fruto é esse? Amor do melhor, aquele que é sustentado pela origem do amor, que é Deus, existe quando nós damos no duro. E eu sei que esta é a parte menos agradável para nós, ainda por cima num domingo à tarde, mas de facto que é dar no duro é uma parte fundamental do melhor de nós saborearmos os frutos de verão. E também é vindos daqui que compreendemos Jesus, e é aqui que eu quero terminar. Pensa em Jesus, porque não é por acaso que nós estamos a falar num filho que, dependendo do modo como se comporta, honra ou desonra o seu pai.
Quando nós estamos a falar na Bíblia acerca de filhos que, dependendo do modo como se comportam, honram ou desonram o seu pai, a nossa cabeça deve ir para aquele filho que, pelo modo como se comportou, honrou o seu pai. E tu já estás a ver de quem é que eu estou a falar. Eu estou a falar de Jesus. A comparação aqui é bastante simples. É duro trabalhar no verão? É. É duro dar no duro no meio do calor? É. Mas o tipo de trabalho ao qual Jesus se expôs foi ainda mais difícil do que este. O trabalho de Jesus, visível no seu ministério e, sobretudo, na sua morte, foi aquele tipo de coisas que ninguém quer fazer, mas que, paradoxalmente, honrou o seu Pai. Quando Jesus se sacrifica na cruz, ele honra o seu Pai e torna-se, por excelência, este filho que não dormiu na cega e que, por isso, não só não envergonhou o seu Pai, como lhe dá toda a glória. Agora, tu e eu não somos chamados a termos de fazer a mesma coisa que Jesus fez. Tu não és chamado a seres morto numa cruz. Tu não és chamado a seres crucificado. Mas a partir do momento em que a tua vida nova está em Jesus, é suposto que o exemplo dele te leve a encarar o dar no duro como uma oportunidade de, em primeiro lugar, tu glorificares o teu Pai no céu, mas tu também glorificares os teus pais na terra. E essa também é uma coisa que eu te quero dizer. É uma boa ideia tu seres trabalhador para poderes dizer assim: o meu pai e a minha mãe investiram em mim e eu quero retribuir-lhes. Agora, há coisa de um mês, a Maria teve um culto de bênção dos finalistas que o Grupo Bíblico Universitário faz, o GBU. A Ruth estava nos Estados Unidos nessa altura, estava em Orlando e não pôde estar lá. E nós estávamos lá no culto e ela não viu, mas eu depois estava a partilhar com ela. Houve cada finalista ia lá à frente e dizia uma frase. E a frase que mais me comoveu, curiosamente, não foi um rapaz que foi lá, um rapaz de origem africana, e ele disse uma frase tão batida, tão clichê. Podia ter sido, como a gente dizia nos anos 90, podia ter sido só fuleiro, mas eu fiquei muito comovido. Ele chegou lá e disse assim, os outros levavam versículos da Bíblia e levavam coisas assim compostas, a Maria levava um discurso muito bonito e foi muito bom. Mas aquele rapaz disse uma coisa que talvez por ter sido tão simples tenha chamado mais a minha atenção. Ele disse assim, eu quero agradecer ao meu pai porque sempre acreditou em mim. E o pai estava lá, disse só isso. Parecia até conversa de jogador de futebol, não é? Mas aquilo, na sua substância, na sua simplicidade, teve tanta força que eu fiquei comovido com aquele discurso. Claro que não vou negar, eu fiquei ainda mais comovido com as coisas que a Maria disse, porque ela estava a falar acerca de mim. Mas a verdade é que quando aquele rapaz disse aquilo, houve uma verdade tão grande que às vezes pode estar tão banalizada, mas que não deve estar banalizada por nós que somos cristãos. Nós podemos dizer acerca dos nossos pais, olha, eu quero agradecer aos meus pais porque eles acreditaram em mim e deram uma oportunidade para estudar. Era isso que ele estava a dizer, ele tinha acabado o seu curso. Isso deve ser uma coisa que te motiva a ti no trabalho duro que tens para fazer. E eu gostava que tu saísses hoje encorajado daqui para dizeres, para trabalhares no duro, para dares honra aos teus pais. Eu quero agradecer aos meus pais, porque eles acreditaram em mim. Mas também quero, e é aqui que vamos terminar, que tu possas sentir isto ainda muito mais arrebitado quando pensas que essa oportunidade que te é dada foi dada pelos teus pais da terra, mas é dada pelo Pai no céu. A glória de Cristo é Ele ser o Filho sábio que não usou o verão como pretexto de não se esforçar. Mas, pelo contrário, Ele trouxe, através daquele grande sacrifício do seu ministério na cruz, todo o respeito para Deus. E nisso salva pecadores facilmente tão preguiçosos como nós. Eu gostava de te encorajar a tu dares no duro, não para provares que és bom e que és um grande homem ou uma grande mulher de negócios e que és um tipo que faz coisas incríveis, mas para tu, quando dares no duro, estares a pensar, em primeiro lugar,
na oportunidade que te é dada por Deus no céu, mas também pelos teus pais na terra. Não há nada de errado em nós querermos que os nossos pais na terra se orgulhem de nós. Reconhecemos que os nossos pais na terra não são perfeitos. E às vezes até quando nós nos esforçamos, eles podem não se orgulhar de nós. Eu também quero reconhecer isso. Mas essa tua predisposição de quereres honrar a tua família, imperfeita aqui, será certamente uma escola para tu honrares o Pai que nunca falha, que é o Pai do céu. Se Jesus fez isso na cruz, tu não precisas de voltar a ser crucificado como Ele foi. Mas tu tens em ti a força que te é dada pelo Espírito Santo para dares no duro e, pela graça dele, esse teu trabalho servir para glorificar aquele que é nosso Pai. Vamos responder com a nossa adoração. Vamos orar ainda. Obrigado, Senhor, por esta tarde. Obrigado por esta casa de oração aqui em Algés, pelos nossos irmãos que abrem a porta para nós. Senhor, é bom quando nós temos as portas abertas. Ó Senhor, nós queremos, depois de uma mensagem destas, sentir ânimo e energia para o trabalho que nós temos de cumprir. E há coisas que nós vamos ter de fazer, elas vão ser duras para nós, Senhor, vão ser duras para nós. Mas isso não significa que tu nos estás a abandonar ou a castigar, significa que há um prémio melhor do que a dureza do trabalho. E por isso, hoje, pelo facto de ser domingo, é um dia de prémio, porque é um dia em que nós não nos devemos afadigar com trabalhos, é um dia que nós não nos devemos afadigar com preocupações, por isso, livra dos nossos lábios preocupações hoje, angústias hoje, ajuda-nos a estarmos apenas concentrados no facto de que Tu és o único, omnipotente e que mantém o mundo a funcionar. Voltando nós ao trabalho amanhã, Senhor, o que nós te pedimos é fé, para estarmos capazes de fazer esforços. Eles vão ser duros, mas nós vamos ter da Tua parte a capacidade de dar no duro. Ajuda-nos também a ir saboreando do trabalho que nós fazemos, para irmos sendo animados a trabalhar cada vez melhor. Oramos por fim também, ainda pelas nossas famílias, porque falámos muito dos nossos pais ao longo deste tempo. Nós pedimos a Tua bênção sobre eles, sobre as relações que nós temos com os nossos pais. Ó Senhor, ajuda-nos a ser filhos que honram o nome deles, mas sobretudo que Te honram a Ti. Recebam por isso a bênção do nosso Deus. Que a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Amém.